Está acontecendo uma coisa na internet que tá me irritando e eu quero começar esse vídeo falando sobre isso. Que é o que? O Snatch Game flopou, né? Não foi legal. É consenso já que foi chato o Snatch Game. No React eu ri horrores, mas é porque eu tenho um riso frouxo mesmo. E tá acontecendo uma coisa que sempre acontece em reality shows competitivos de talento no Brasil, que é o quê? Quando alguma coisa acontece e o público não gosta, começa a gente a dar desculpa da edição, começa a falar, não, mas ao vivo lá na hora foi maravilhoso, o que eu vi ali no Snatch Game pessoalmente foi icônico. Gente, qual a dificuldade de entender que não interessa o que aconteceu lá? O que aconteceu é o que está passando no episódio, entendeu? O que aconteceu antes e depois não interessa, gente. Vocês não concordam com isso? E me irrita porque é como se as pessoas estivessem desmerecendo o público, entendeu? Porque não, nós que estávamos lá somos superiores, entendeu? Vimos a realidade, vocês não viram. Tá, então como é que fica? Não assistimos mais o programa? O que acontece? Porque se é para levar em consideração só o que aconteceu lá, nem faz o reality, entendeu? Isso me deixa revoltado, sabe? E tá acontecendo a todo vapor essa semana aí. Então, assim, me irritou. O Drag Race Brasil 2 estava indo bem. Teve um episódio dessa semana que não foi grandes coisas, assim. Não foi chato, mas não foi tão bom também, né? Porque tava só episódios icônicos vindo aí. Mas assim, eu ainda estou positivo com o programa, acho que vai continuar a ser bom daqui pra frente, sabe? Teve só esse episódiozinho meio estranho aí. E vamos falar um pouco mais aprofundadamente agora de cada uma das participantes no ranking semanal aqui, baseado no entretenimento, tá, gente? Eu vou focar de novo isso, porque eu sinto que eu vou ser criticado com as posições que eu botei as meninas aqui. Não é quem foi melhor, quem foi pior, quem teve o melhor look. Eu posso dar pontos a mais para algumas delas aqui, tipo, o look foi tão bom que me deu entretenimento, sabe? Mas não é sobre isso. Não é sobre quem foi melhor na competição, tá, gente? Vamos lá, em oitavo lugar. Precisa falar, gente, essa da gatinha que tá morando no último local do ranking faz algumas semanas, infelizmente, que é a Vulcãozinha, a Mercedes Vulcão. Não vou falar que ela sumiu ali no começo do episódio, na hora que elas estavam se preparando pro Snatch Game, antes do Snatch Game, né? Porque ela apareceu, ela teve muitos confessionários falando como isso é o que ela faz, né? Ela é uma atriz, eu acho que ela é. E que ela sentia pressão em cima dela para se sair bem nesse desafio especificamente, porque isso é o que ela faz da vida dela. Realmente eu estava com pressão em cima dela como telespectador, porque aparentemente ela é boa nisso, mas também porque, né, está sendo um grande festival promessas a erupção do vulcão, né, e não veio. Não veio no Snatch Game, parecia que ia vir, porque a caracterização estava legal. Ela teve a primeira piada lá, que foi engraçada, eu não entendi porque eu não peguei a referência, mas todo mundo riu muito, então eu falei, meu Deus, vai vir. Não veio, foi triste, viu? Foi bastante triste de ver. E ela não foi memorável na runway também, e no lip sync não dá pra dizer que ela não foi memorável, assim, porque a gata, gente, foi terrível. Me, me deu uma gastura assistir aquilo. Sabe, em premiações de música que tem aquelas câmeras que ficam na plateia que depois saem no YouTube, tipo, veja a reação de Lady Gaga quando alguém ganhou o Grammy, aí tá uma câmera lá na plateia pegando de cima, assim. Eu lembro muito de um desses da Taylor Swift no VMA, porque estava tendo aquele tributo a 50 anos do gênero hip hop, não sei se vocês viram, e tem um vídeo da Taylor Swift reagindo ao rapper Lil Wayne performar, e ela tá super, acho que ela tomou uns drinks, assim, ela tava super sentindo a música, mas de um jeito muito branquela, sabe? E eu senti isso ali com a Mercedes Vulcão, mas 50 vezes pior, assim, sabe? Me fez mal aquilo. Aquele lip sync dela me fez mal. E me deixou tão mal que quase deu a volta e virou um entretenimento, sabe? Porque eu tava vendo alguém passar vergonha ali, mas eu senti que eu tava passando vergonha junto com ela. Ela não passou vergonha sozinha, ela nos incluiu na vergonha. Então, assim, e foi eliminada justamente, né, gente? E é isso, então não teremos mais Mercedes Vulcão em último aqui no Santos, porque não tem mais ela. Em sétimo lugar, gente, me dói muito falar isso. Pra vocês verem que não tem favoritismo aqui não, tá? Porque Belk, você ficou em sétimo lugar no ranking. Me dói colocar a namoradinha do Brasil aqui em sétimo lugar, né, gente? Vocês sabem como eu amo a Belk, mas assim... O Snatch Game dela, vamos já direto pro Snatch Game, porque a Belk não apareceu tanto antes do Snatch Game começar. Foi bom. Ela teve momentos engraçados, eu ri com ela. Mas poderia ser tão melhor, Belk. Nossa, aquela piada da voz é boa. E logo nos primeiros momentos ela fala, comprei várias vozes.
Gente, ela tava com a piada pronta, assim, que era toda vez que a Greg falar com ela fazia uma voz completamente diferente, sabe? Ia ser super engraçado isso. Não é algo que aconteceu na vida da gatinha que ela tava imitando, mas não interessa, sabe? É sobre ser engraçado o Snatch Game e ela ia arrasar se toda vez que ela falasse com outra voz. Ia sempre pegar a pessoa desprevenida, que voz ela ia fazer, sempre seria engraçado. Isso me deixou meio triste, assim, sabe? Porque eu senti que ela poderia ter sido muito melhor. Na Runway ela de novo, sabe? Tava muito bonito o look dela, mas não foi tão memorável assim. Por isso que a Bel tá aqui, entendeu? Porque foi sem grandes emoções com a nossa menina dessa semana. Mas semana que vem ela vai voltar pro topo, tô sentindo, hein? Em sexto lugar tá outra pessoa que me fez mal, que me deu gastura assistir, que foi a Dora Black. Quem não adora? Não sei se adorei nesse episódio, viu? Ela já estava se sabotando no começo do episódio, entendeu? Ela não estava confiante, ela já foi pro fracasso, dava pra ver na cara dela que ela ia fracassar e ela sabia que ia. Gente, me pareceu que ela nem estava tentando, sabe? Parecia que ela tentou fazer uma piadinha no começo, deu errado, acabou. Não aconteceu, sabe? Ela não tentou nada. Parecia que ela só sentou ali e falou: vou esperar acabar, é o que eu tenho pra fazer aqui. E foi triste. A Ruby descreveu perfeitamente. A bichinha se fudeu. Porém, ela ganhou uns pontos aqui no ranking porque ela estava com um look belíssimo. E como eu disse, ver pessoas bonitas sendo talentosas na TV é entretenimento. E ela foi super entretenimento na runway e no lip sync também. Tava com medo por ela dublar com aquela roupona enorme. Mas, gente, ela fez acontecer horrores ali, sabe? E ganhou o lip sync nos primeiros 10 segundos, assim. Foi babado. Em quinto lugar agora eu sinto que é uma posição controversa, porque eu coloquei Poseidon Drag. Achei injustiçada, porque ela foi engraçada no Snatch Game, a Greg ficou rindo de tudo que ela fazia, para depois botar a menina no bottom, no Lau, né? Muito injustiçada, gente. Achei sim que não teve uma crescente o personagem dela, foi só aquilo? Sim, mas só aquilo era engraçadinho e o look dela foi muito bonito e ela merecia ficar salva. Apenas salva, sabe? Achei muito palhaçada aquele Lau ali. Se colocaram ali era porque então tinha que ter alguém ali? Era só por isso? Não gostei, assim, acho que ela foi. Fizeram um gaslight com ela, sabe? Fizeram ela acreditar que ela foi mal. Você não foi mal, não, Poseidon. Você foi super bem sim no desafio. Poderia ter sido melhor, mas foi bem. E na run ela arrasou na referência, arrasou na execução da referência dela. Foi um dos looks mais marcantes, assim, gostei muito de meio que tudo, assim, que a menina fez nesse episódio, sabe? Não gostei do que fizeram com ela. Em quarto lugar tá uma das protagonistas desse episódio na internet, assim, porque o Twitter tá pegando fogo falando dela, que é Melina. Falando em gaslight, o maior de todos que tá acontecendo essa semana, é um gaslight que tá todo mundo fazendo com todo mundo, assim, que é o que? Essa loucura que estão fazendo a gente acreditar que a Melina merecia ganhar por esse episódio, que ela tinha alguma chance, como se ela fosse digna de ganhar alguma coisa neste episódio especificamente. Vocês são loucos, tá? Loucos. No Snatch Game, não, vamos lá, ela tá aqui em quarto lugar porque ela foi legal. No começo do episódio ela já tava super carismática, muito engraçada ali. Teve aquela cena com a Desirê no começo do episódio dela se abraçando e depois segurando, fazendo a bananeira, sabe? Foi muito engraçado, eu adorei aquilo. Já tava meio que com a Melina ali, sabe? Ela tava num bom dia com ela. No Snatch Game ela foi muito esperta na escolha, foi uma escolha perfeita. A caracterização do personagem estava perfeito, a imitação estava muito boa, tipo, a voz era muito boa. A primeira vez que ela abre a boca para falar ali na hora de se apresentar é muito engraçado, porque, tipo, é igual. Então ela arrasou muito. Mas eu senti que não teve piadas. Não teve graça nenhuma, não esbocei um sorriso depois da apresentação dela, sabe? E pelo que eu vi aí nos reactors da internet, ninguém riu também não. O pessoal só ficou, nossa, ela tá muito parecida e tal. O Snatch Game não é um desafio apenas de imitação, é um desafio para ser engraçado, entendeu? Tanto que tem muitos Snatch Games icônicos, performances icônicas de Snatch Game, que não faz nem sentido ali, sabe? A caracterização da pessoa, porque a pessoa foi engraçada. E o mais importante do Snatch Game, que é nos fazer rir, não aconteceu e vocês estão jurando. Eu acho que ela ter ido com um look muito babilônico e essa corrente do mal anti-Desiree Beck que está crescendo no Twitter, tá fazendo vocês acreditarem fielmente numa mentira, que é a mentira da Melina Bley
ter ido bem nesse desafio. E até ela acredita nisso agora, entendeu? Gente, pelo amor de Deus, vocês estão passando vergonha na internet. Ela merecia nem ter ficado no topo. Quando começaram a rasgar elogio pra ela, eu fiquei, não é possível que isso tá acontecendo. Ela era salva, entendeu? Não vou falar que ela merecia a bottom, obviamente que não, né? Ela teve ali a imitação muito bem feita. E tava com um look lindo, lindo, o mais lindo. Ela teve o melhor look. Então, assim, salvíssima, com dignidade, sabe? Em terceiro lugar agora está a nossa diva aqui, que é a Ruby Knox. E assim, gente, no desafio... Vocês separaram que eu tô falando muito de desafio nesse vídeo, né? Eu sinto que não aconteceu aquele começo do episódio antes de começar o desafio da semana. Não aconteceu, assim, meio que... acontecia coisas assim insignificantes, aí só começou a acontecer mesmo no episódio na hora do desafio, eu senti essa semana. Então, antes do desafio, eu não lembro da Ruby. A partir do desafio, eu lembro. E assim, eu sinto que a Ruby tá aqui nesse terceiro lugar muito pelo entretenimento mesmo, sabe? Ela foi muito parecida com a Melina no desafio, no sentido que, assim, a caracterização, a voz estava tudo muito bom, muito bem feito, sabe? A criação do personagem. Mas eu sinto que a Ruby tinha piadas, não eram piadas assim que, meu Deus, eu vou morrer de rir, mas existiam, ok, sabe? Gostei que ela teve uma troca ali com a Melina, mas eu sinto que os confessionários da Ruby na hora do desafio foi uma das coisas mais engraçadas do episódio inteiro, entendeu? Então, tipo, a Ruby ia lá e fazia uma resposta de Clodovil, era legal. Aí cortava pra ela no confessionário falando alguma coisa sobre aquela situação e era a coisa mais engraçada do mundo, entendeu? Ela teve um confessionário falando da Melina, a menina, que foi hilário, assim, naquela hora que elas estavam brincando uma com a outra ali, foi muito engraçado aquilo. Aquela boquinha quentinha do Milton Cunha. Ai, só faltava o croquete ali dentro, pra eu mordiscar o croquete dentro da boca dele. Ai, que delícia! E ela teve o confessionário mais icônico da temporada até agora, né? Que é o Foi Triste. A bichinha se fudeu. Que foi a coisa mais engraçada do mundo também. E foi na hora do desafio. Então tem muita gente falando aí na internet que a Ruby merecia ter ganhado, que ela barbarizou. Eu acho que é porque vocês tiram muito com ela no confessionário na hora do desafio e vocês estão achando que foi no desafio, mas não foi, tá, gente? Eu acho que no desempenho da Ruby no desafio ela merecia ficar onde ela ficou ali mesmo, que era o safe. Ah, não, mas aí a Melina não merecia o top. Então a Melina descia e a Ruby subia. Ruby merecia o top essa semana, gente. Foi roubada. Na runway ela foi bem diferente, assim. Eu nunca tinha visto a Ruby Knox daquele jeito. Aquele cabelo dela, eu amei nela, aquele cabelo, sabe? Amei a roupa também, achei que ficou mais simples em comparação às outras da Ruby, mas funcionou muito e tinha toda uma referência ali super específica, que assim, só ter referência no look não é bom, o look tem que ser bom também, e aqui tinha os dois, sabe? Tinha uma referência boa e foi feita de forma muito boa, sabe? A Ruby, como sempre, vendeu ali com perfeição. Mas assim, ela tá aqui em terceiro lugar muito pelos confessionários, sabe? O humor dela nesse episódio tava tipo a todo vapor, porém eu sinto que ela como competidora tava no 70% ali, sabe? Então, terceiro lugar. Em segundo, gente, eu acho que nas últimas 3 semanas o top, as duas primeiras queens é sempre as mesmas, assim, só muda a ordem, porque de novo, sabe? Em segundo lugar está a Daisy Rebecca, dessa vez. Dessa vez não, semana passada foi igual. Gente, pra começar, ali na hora do espelho, quando ela falou que ia fazer a Xuxa Verde, pico de entretenimento pra mim, sabe? Porque foi muito engraçado aquilo. É a minha escolha favorita de personagem pro Snatch Game da história de qualquer franquia do Drag Race. É muito obscuro, é muito icônico, sabe? É muito icônico. E é aquilo, né? Eu sempre falei aqui que eu me identifico muito com o humor da Daisy Rebecca. E eu queria muito ver ela fazendo isso no Drag Race Brasil e ser aclamada por isso. E ela fez isso, sabe? Tipo, ela pagou de louca ali. Ela escolheu algo muito obscuro que podia dar muito errado e deu muito certo. Como eu falei, tá rolando aí, tá crescendo uma coisa, uma vibe ruim na internet, uma onda anti-Daisy Rebecca que eu não estou entendendo. Tipo, vocês são muito ridículos, gente. Porque ela foi simplesmente perfeita no desafio, ela fez tudo que você poderia querer no Snatch Game. Ela tinha a caracterização ali, ela poderia fazer qualquer coisa com esse personagem primeiro, né, gente? Mas ela ainda teve ali o rolê de ter uma caracterização de Xuxa, ter a voz e o sotaque da Xuxa ali, os trejeitos de falar da Xuxa. Então, assim, ela teve um preparo,
E trouxe muitas piadas e situações, entendeu? Tipo, as cartinhas, sei lá, ela soube lidar com... Ah, outra coisa que a Poseidon foi bem também, aquela piada do panetone dela foi bem engraçada. Eu gosto de queens que trazem objetos pro Snatch Game. A Desiree fez isso muito bem, aquela cena dela rindo pra câmera foi, tipo, icônico pra mim aquilo, sabe? Eu sinto que todos os momentos dela que passou no episódio foram momentos, sabe? Tipo, nenhuma das vezes que a Greg fazia uma pergunta pra ela foi desperdiçado. Ela fez acontecer todos os momentos dela. É assim que você ganha um Snatch Game, entendeu? E assim, na Runway, eu não... Gente, de novo, vocês querendo fazer um gaslight na gente, que aquele look da Runway dela era feio. Aonde, gente? Aquele look tava bem bonito. Óbvio, não bate de frente com uma Melina menina. Porém, era um look muito bom, sim. E assim, mesmo se fosse um look fubanga, gente, o Snatch Game já garantia o win dela nessa semana. Outra coisa que tá me irritando também vocês aí na internet, falando que a Melina merecia ganhar porque ela tinha o melhor look da temporada. E era o desafio do Ball essa semana, gente? O desafio da semana era o desfile? Não, era o Snatch Game, entendeu? Quantas queens fubangas aí em Drag Race Estados Unidos não ganhou prova? Se fosse por isso, a Bob the Drag Queen nunca teria ganhado um desafio em Drag Race, porque ela estava sempre questionável. E a Desiree não, a Desiree estava bela, entendeu? Então, assim, runway bonita, desafio babilônico. Tipo, a Runway não estragou o desafio dela, sabe? Então, deixem de ser loucos. Mereceu sim, fez história, tá? Reganhou o broche dela, está brochado agora. E é isso, entendeu? Sinto que ela vai engatar uma crescente. Aí a Desiree, ela tá sempre como protagonista dos episódios, né? Ela tá sempre com uma narrativa ao redor dela. E eu sinto que ela vai vir agora com umas vitórias aí, tô sentindo, hein? E em primeiríssimo lugar, vocês são muito ridículos. Vocês não vocês, público do Que Ódio. Vocês são maravilhosos, mas mano, o Twitter me irrita. Eu vou lá só pra passar raiva, mano. Vocês não vão aceitar que a Melody Queen está em primeiro no ranking de novo, entendeu? Porque assim, eu vou dar os recibos pra vocês. Ranking de entretenimento, né? Pra começar, ela já chegou lá hilária, sabe? Porque assim, ela ganhou o broche dela, gente, há 15 segundos atrás. E ela já chegou assim... Eu acho que tá tendo muito mimimi aqui, sabe? Elas estão falando demais, principalmente quem não tem broche. Sim, sabe? Ela é meio doidinha da cabeça. Eu adoro muito. E, gente, no Snatch Game, pra mim, ela foi a mais engraçada de todas. Essa aclamação que eu tô vendo outras queens terem aí pela caracterização e voz do personagem, imitação, porque eu não tô sentindo essa força de aclamação pra Melody Queen, porque ela estava idêntica a Carol Conká, com a voz e os trejeitos da Carol Conká perfeitos, tipo, perfeito, gente. Ela claramente estudou muito esta personagem, Carol Conká, para trazer a Mamacita à vida ali, sabe? E eu amei que ela encheu de cactos na mesa, assim, que já era engraçado ali só de ver. E, gente, todos os momentos ela tava muito no personagem. Ela estava fazendo piadas corporais, assim. Tinha momentos que tava filmando outra gata que não tinha nada a ver com a Melody, só que dava para ver a Melody aparecendo ali no canto e ela, tipo, com a língua pra fora, assim, do nada. É um prazer revê-lo, Pedro de Lara! Nem estavam filmando ela, gente. Ela tava fazendo uau, sabe? Tipo, muito dentro do personagem. Tipo, ela tava vivendo a Carol Conká ali. Todas as falas dela muito engraçadas. Tudo que ela ficava fazendo ali no fundo me dava vida, assim. É só assistir o react, eu morrendo de... Ela colocou incenso no cabelo, sabe? Ela fez uma performance de Snatch Game 100% completamente idiota. E é isso, sabe? É sobre isso. Desiree também, só que a Desiree levou para um lugar meio satânico ali, meio criminosa, que eu amo. A Melody, não, foi só completamente idiota mesmo. Porém, aí que vem o rolê. É um idiota com talento. Não é o idiota por ser idiota, é um idiota com consciência, com talento, entendeu? Com habilidades para fazer uma idiotice. Então, assim, nossa, Melody, você barbarizou. Eu fiquei muito feliz. Ela foi tão babilônica no desafio. E sabe quando uma queen vai muito bem? Uma queen é muito engraçada, mas você sente os jurados vão usar todos os elementos que fizeram ela ser grandiosa para botar ela no bottom ou no low. Inclusive, obrigado, Melody, por trazer essa palavra para o meu dicionário, low. Eu uso o tempo inteiro. Quando deixaram ela ali no palco, na hora das críticas, eu falei, vão sacanear minha menina. Mas não, começaram a elogiar ela, botaram ela no topo. Obrigado, jurados de Drag Race Brasil, por terem noção e colocarem ela no topo, porque era onde ela merecia, porque ela foi brilhante, entendeu? Brilhante. Então, assim, gente,
É isso, tá? Na runway também ela tava incrível, perfeita, absolutamente perfeita. Teve uns melhores looks, que eu não tô vendo as pessoas falarem muito desse look também não, viu? Assim, sim, o da Melina era melhor, tipo, o da Melina, gente, foi o look. Mas eu amei o look da Melody também, ela tava perfeita, a maquiagem tava linda, eu amei o ursinho que ela ficava fazendo assim, muito fofa também. Teve uma hora no Snatch, gente, eu tô obcecado, teve uma hora no Snatch Game que ela começou a rir do nada. Tipo, completamente possuída pelo espírito da Mamacita, porque ela não fez a Carol Conká, ela fez a Mamacita, que é uma entidade separada, né? Uau, assim, totalmente doida. E pra finalizar, assim, não precisava disso. Mas na hora que a Greg falou que a música da semana ia ser Tombei da Carol Conká, a cara que a Melody faz é muito engraçada, tipo. Tombei, um feat de Carol Conká e Tropikillas. Tinha um resquício de Mamacita nela ainda, sabe? Ela não tinha se separado ainda. O espírito, o demônio Mamacita não tinha saído do corpo dela ainda. Foi muito engraçado aquilo. Então, assim, em termos de entretenimento, babilônica, viu? Melody, de novo. E vocês vão aceitar. E é isso o ranking, gente. Nossa, como é bom falar da Melody, né? Como é bom. Eu acho que tem que fazer um vídeo separado, assim, tem que fazer o ranking semanal até o segundo lugar. E depois outro vídeo só falando da Melody, entendeu? Porque assim, se me deixar aqui, eu vou pra sempre. Então é isso. Muito obrigado. Deixa aí nos comentários o ranking de vocês. Fala se vocês acharam que eu paguei de louco ou não. Você é um dos fãs completamente sem toque com a realidade da menina? Comente aqui, é um lugar seguro para vocês serem maluquinhos aqui nos comentários, tá? Então é isso. Um beijo e tchau.